Então vamos lá. Agora a questão número 3, tá legal? Eu cometi um erro nessa folha que eu percebi agora, gente. A questão número 3 e a questão número 4 são as mesmas, tá legal? Só que a única diferença é que na número 4, no site que eu peguei, não tinha imagem e aqui ele estava dando outros valores. Mas essa questão aqui da Unesp, que é da Universidade de São Paulo, que é a número 4, é a mesma número 3, tá legal? Que é do Enem. Então eu vou resolver só a número 3 e a número 4 ela não teve imagem, então nem teria como resolver, tá legal? Peço desculpas aí por esse erro que eu cometi. Eu acabei pegando no site e não me liguei nisso na hora. Depois, revisando aqui a folha, eu acabei vendo isso. Mas vamos lá. Número 3, questão do Enem. Esse Enem, se eu não me engano, foi no ano que eu fiz, eu nem lembro agora. Se não foi no ano que eu fiz, foi no ano posterior. Eu fiz o Enem, foi em 2000 e... agora não lembro, não vem ao caso não. Vamos lá. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada em medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Tá? Então ele dá aqui as duas figuras e o que ele quer no final, que a questão ela realmente não tinha isso. Mas ele quer ele quer a altura. Ele deu tudo. Ó, eu fiz aqui no próprio desenho para facilitar, tá legal? Se eu fosse desenhar isso na folha ia ficar complicado. E ele quer essa altura aqui, ó. Deixa eu botar aqui do lado. Ele quer a altura da minha abóbada. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai usar aqui, ó, aquela formulinha que eu passei para vocês, que é a equação do segundo grau fatorada, tá legal? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa equação, trazer o y, ou seja, trazer o nosso eixo y, eu não preciso usar aqui, isso aqui é só para dividir as duas figuras. Eu trago ele exatamente para o vértice aqui, ó, tá vendo? Para o meio. Eu deixo ele como sendo o eixo de simetria da minha parábola, sendo exatamente ali onde está o vértice. Por quê? Porque isso vai me facilitar o cálculo, tá bom? Vocês vão ver que a altura que eu quiser encontrar vai ser o y desse vértice aqui. E isso vai facilitar o cálculo para mim, tá legal? Então, eu coloco esse y aqui, e quem vão ser as raízes da minha parábola? Vai ser onde a parábola corta o eixo x, que é justamente aqui, ó, ele deu. Eu tenho 5 metros do meu eixo y para a minha direita e 5 metros para a minha esquerda. Se eu tenho 5 metros para a minha direita e para a minha esquerda, é justamente aonde corta o eixo x, tá vendo? Ó? Então, as minhas raízes vão ser 5 e menos 5, tá bom? E esse ponto aqui, 4 e 3, a gente vai utilizar para poder achar aí o nosso termo A aqui, o nosso coeficiente angular, o nosso termo A da parábola, tá legal? A gente vai precisar usar esse 4 e 3 aqui que ele deu, que quando a altura é igual a 3, o meu x é igual a 4, tá bom? Então vamos aplicar isso aqui na minha fórmula. Então y é igual a x menos x' vezes x menos x duas linhas. Y, né, já colocando isso em termos das minhas raízes, vai ficar x menos x', que é 5, multiplicado por x menos x duas linhas, que é menos 5. Então, menos 5. Tá legal? Então, y igual a x menos 5 vezes x menos com menos mais. Então, x mais 5. Ok? Tá, mas eu não, nesse caso aqui eu não tenho y e nem tenho a. Então, a gente vai usar aquele ponto ali no plano cartesiano que a gente teve, que era o ponto P igual a 4, 3. Por que a gente vai usar esse ponto? Porque a gente vai poder achar o nosso Azinho. Então, usando esse ponto, P igual a 4 e 3, a gente consegue achar esse cara aqui, ó, que é quem a gente vai precisar para achar o H, tá legal? Então, vamos lá.
Utilizando esse ponto, aplicando esse ponto dentro dessa fórmula, y vai ser igual a 3, então vai ser 3, que vai ser igual a vezes quem é x? X é 4, então onde for x aqui, ó, a gente substitui por 4. Então vai ser 4 menos 5 vezes 4 mais 5, certo? 3 igual a que multiplica 4 menos 5, vai dar menos 1, vezes 4 mais 5, 9. Tá certo? Então, Então, ó, 3 igual a que multiplica menos 1 vezes 9. Então, 3 igual a vezes menos 1 vezes menos 9, menos 9. A gente quer o a gente não quer o 3, então a gente isola, né? Passa esse 9 para lá, tá multiplicando, vai dividindo, então a é igual a 3 sobre menos 9, tá bom? Então, quanto que vai ficar valendo a? Bom, 3 sobre menos 9, eu posso dividir por 3 em cima e embaixo, isso vai dar 1/3, né? Menos 1/3. Então, a igual a menos 1/3. Legal. A gente descobriu aí o a. E agora a gente vai precisar descobrir o y do vértice. Por que a gente descobriu esse a? A gente descobriu esse a, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. A gente descobriu esse a por quê? Porque agora, melhor, deixa eu fazer uma barreirinha. Fazer assim, ó. Que vocês vão saber que eu vou continuar aqui do outro lado. Aí eu faço uma seta. Pronto. Por que a gente descobriu esse a aqui? Porque agora a gente vai aplicar esse a aqui, ó. Nessa nossa equação aqui para poder descobrir o y. Então a gente precisava descobrir o a para depois descobrir o y do vértice. Então y vai ser igual a que é menos 1/3, que vai multiplicar x menos 5 vezes x mais 5. Ótimo. Temos aí. Mas eu quero meu y do vértice. Então a gente volta para a imagem aqui. Olha só, o y do vértice está exatamente em cima do eixo y, né? Então quanto que vale x do vértice? X do vértice vale 0. Tá legal? Então os pontos, vou botar aqui, ó, V. Deixa eu botar em azul. Então os pontos do vértice dessa minha parábola vão ser o seguinte: 0 para x e y vai ser igual a quem? Vai ser igual à altura que a gente quer. Tá legal? Então, x igual a 0 e y igual a altura. Aí, meu irmão, agora só aplicar isso na fórmula de cima. Então, ó, y vai ser a altura. Então, a altura vai ser igual a quem? Menos 1/3, que multiplica 0 menos 5 vezes 0 mais 5. A altura h, menos 1/3, 0 menos 5 fica menos 5, né? Não vai alterar nada, vezes 5. 0 mais 5 é 5. A minha altura então vai ficar menos 1/3, que multiplica menos 5 vezes 5, menos 25. Então a minha altura vai valer quanto? Menos 1/3 menos 25. Menos com menos na multiplicação dá mais. 1/3 vezes 25 dá 25 sobre 3. E essa é a altura da abóbada dessa igreja, que é o y do vértice. Tá legal? É 25/3, tá? Ele deu isso na nossa questão aqui, vamos ver? Olha só, letra A, 16/3, letra B, 31/5, letra C, 25/4, letra D, 25/3. Então, ó, resposta correta dessa questão, letra D, 25/3, tá aqui e tá aqui. Vou só colocar agora no papel aqui, ó. Resposta correta, letra, vou botar aqui embaixo.
Letra D. Essa questão, ela é uma questão típica de Enem, tá legal? Eles adoram cobrar isso aqui, ó. Como é que é o nome mesmo? A equação fatorada, equação de segundo grau fatorada, tá legal? Não é uma questão difícil. Ela é um pouco trabalhosa de se fazer, né? Na hora da prova ali, você tá nervoso fazer, mas não é uma questão difícil. É uma questão que agora vocês sabem fazer, tá bom?